Eu quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Bedak da Igreja Batista Chamas do Sinai. Nós temos uma igreja localizada aqui no Jardim do Vale 1, na Avenida José Pereira da Cruz, 697. Os nossos cultos são realizados todas as terças, quintas e aos domingos, das 19h30 às 21h. E nós convidamos vocês para vir conhecer o nosso ministério. Eu gostaria agora de estar pregando uma mensagem. Não é uma mensagem muito fácil de pregar, também não é uma mensagem muito fácil de ouvir, mas já faz quase 30 dias que eu venho pensando nessa mensagem e eu gostaria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 16, versículo do 13 ao 18. Eu quero falar sobre a importância da verdadeira igreja aqui na terra. Está escrito: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós sabemos que existe muita confusão, né? Desde quando Jesus, 100% homem, 100% Deus, veio na terra trazer o reino do céu. Existe muita confusão sobre a verdadeira igreja de Deus, né? E lá atrás também tinha essa confusão. Quando Jesus pergunta, né, quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas, né? Aí ele vai para Pedro e diz: e tu? Né? Tu, quem diz que sou eu? E Pedro ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão, porque não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existem algumas igrejas fundadas sobre Pedro, né? Mas a igreja ela nunca foi fundada sobre Pedro, né? Ela foi fundada sobre a confissão de Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Por que existe essa confusão? Porque o nome Pedro, no grego, é Petros, ou seja, uma pequena pedra, né? Já o nome pedra, no grego, é Petra, ou seja, uma grande rocha. É por este motivo que Jesus falou: esta pedra edificaria a minha igreja, né? Referindo-se a ele mesmo, a grande rocha, e não essa, referindo a Pedro, uma pequena pedra, né? A igreja nunca foi fundada sobre Pedro, e sim sobre a confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? O próprio Pedro reconhece que Jesus Cristo é o cabeça, né? Quando ele diz lá em Atos, capítulo 4, verso 11 e 12: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos. Tá vendo? Pedro, ele reconhece que Jesus é a pedra angular
e que também não existe outro meio de salvação a não ser através de Jesus Cristo. Desde o Antigo Testamento já vem falando dessa pedra, né, dessa grande rocha, referindo-se a Jesus Cristo. O próprio profeta Isaías, ele diz, em Isaías 28:16, portanto, assim o Senhor Deus diz, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Está vendo aqui, ó, uma profecia? Existem muitas outras profecias no Antigo Testamento que fala dessa grande rocha, né? Paulo também, ele afirma essa verdade. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha ou pedra espiritual que ia com eles. E a rocha era Cristo. Está vendo aqui? Então a igreja, ela nunca foi fundada sobre Pedro. Ela foi fundada sobre a confissão de Pedro, né? E qual foi a confissão de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá? Existe uma outra passagem também que fala que Jesus é o cabeça da igreja. Lá, Efésios 1, 22, está escrito assim, ó: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu o cabeça da igreja. Está vendo aqui? Então, a igreja, ela foi fundada por Cristo Jesus. Jesus é o fundador e é o cabeça. Essa igreja verdadeira, ela tem muito valor aqui na terra e valor para Deus. Porque as igrejas heréticas, as igrejas que se apostataram da fé, as igrejas que estão pregando aí filosofias humanas, constituídas por homens religiosos, né? Essas igrejas só têm valor para o diabo, para o inferno. Porque para Deus e para o mundo dos perdidos, a única igreja que tem valor é a igreja edificada sobre a rocha, sobre o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja de Cristo, ela tem uma missão aqui na terra, tá? E nós, como filhos, fazemos parte dessa missão, né? Nós não temos que nos tornar uma força invasora e invadir o campo do inimigo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade Santa, todo o seu exército celestial e todos os seus filhos se tornam um grande exército, e nós temos que invadir o campo do inimigo. Isso é ordem divina. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Está vendo aqui? O negócio é sério. Salmos 96, verso 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. E em Atos capítulo 13, verso 47, pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Olha aí a ordem de proclamar a salvação aqui na terra. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Existem muitos outros versículos que são verdadeiras ordens divinas para que a igreja, ela avance, ela invada o campo do inimigo em busca das almas perdidas. Essa ordem é divina. E a nossa resposta tem que ser a mesma resposta que foi do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, verso 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia:
Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha aí a Trindade Santa, nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dizendo a você, quem há de ir por nós? Ele disse ao profeta Isaías. E a resposta do profeta Isaías, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Tá? Então essa foi a resposta. A igreja que somos nós temos esta ordem do Mestre Jesus, nos tornar uma força invasora. Nós temos que invadir o campo do inimigo. Nós não podemos ter medo, não podemos nos acovardar, não podemos reter a nossa espada, não podemos rejeitar esta obra. Não podemos ter medo, porque Jesus disse em Mateus 16:18 que as portas do inferno não irão prevalecer contra nós. A igreja é a instituição mais importante que tem no mundo. Ela trabalha no resgate das almas perdidas. É a instituição mais importante, é a única que vai subsistir depois de toda essa era terrena. Tudo vai acabar, a igreja de Cristo continuará pela eternidade, viva e eficaz na presença do cabeça da igreja e do fundador da igreja, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome. Escuta uma coisa que eu vou dizer sério, nós somos almas eternas, você nunca vai deixar de existir, tá bom? Ou você passará a eternidade com Cristo, com Deus, com todos os remidos, no meio de todo o exército de anjos celestial, ou você passará a eternidade em um lugar horrível, tá? Dentro do campo do inimigo, a qual a igreja tem a responsabilidade de invadir, tem como resgate as almas perdidas, mortas em pecados e delitos, que estão à beira da eternidade. Se essas almas perdidas não forem resgatadas, nunca mais elas terão nova chance. Tá? Escuta bem o que eu vou dizer. 55.300.000 pessoas morrem a cada ano. 151.600 pessoas morrem a cada dia. 6.316 pessoas morrem a cada hora. E 105 pessoas morrem a cada minuto. Quase 2 pessoas morrem por segundo no mundo. Um acidente de carro, um ataque de coração, uma queda, uma fatalidade. Uma coisa é certa, você morrerá. Hoje ou amanhã, semana que vem, mês que vem, daqui 1 ano, 2 anos, 5, 10, uma coisa é certa. Você em breve irá conhecer a eternidade. Hebreus 9:27 está escrito: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Está vendo aqui? Então, em breve você vai sair da terra e continuará a viver no reino espiritual, tá? Não existe aniquilação, destruição da alma, morreu, acabou tudo, de forma nenhuma, tá? Assim que você sair da terra, você vai continuar vivendo do outro lado, tá? Ou você passará a eternidade no mundo dos vivos, perto de Deus, né? Como está escrito em Mateus 22:32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos, tá? Ou então você passará a eternidade com Deus se você entregar a sua vida a Jesus, passar pelo processo da remissão, perseverar até o fim, né? Aceitar esse plano de salvação. Então você será perdoado, o seu nome será escrito no livro da vida, e quando você entrar em óbito, você será recolhido para perto do Senhor. Ou você passará a eternidade no mundo espiritual, no meio dos mortos, vivos, como eu já disse, porque não há aniquilação, não há destruição, não existe esse negócio de morreu, acabou tudo. Vocês estarão vivos, porém mortos, vivos porque não deixarão de existir no inferno. Mortos porque estarão longe
da vida original de Cristo, da fonte da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E mortos porque estarão longe de Deus, né? Nunca mais terão nova chance, né? Chegará um dia que, como está escrito em Mateus capítulo 25, 41, então dirá também os que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Está vendo aqui? Tá? Então existe um local lá, um destino das almas, né? Tanto aqueles que têm o nome escrito no livro da vida serão levados para o reino de Deus, e aqueles que abandonaram ou rejeitaram ou desprezaram o plano da salvação, esses serão lançados no inferno de fogo. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Eu quero dizer algo bem sério para você. Você que não é cristão, tá? Qual é a sua condição diante de Deus? O que a Bíblia fala a seu respeito, tá? Escuta bem o que eu vou dizer para você, ó. Romanos capítulo 3, verso 23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? O que é estar destituído da glória de Deus? Perder o estado original em que foram criados. Isso aconteceu lá no Éden, tá? Todos pecaram. Todos aqueles que estão longe de Cristo, eles estão mortos em pecados e delitos. Nós herdamos essa natureza adâmica, tá? Essa morte aconteceu lá no Éden. Gênesis capítulo 3, verso do 1 ao 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Está vendo aqui? Então Deus deixou bem claro quando criou Adão e Eva e colocou no Éden: de todas as árvores comereis livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. A serpente iludiu, né? Houve a primeira sessão espírita ali, onde o diabo se apoderou da serpente e falou contra as verdades divinas. E Eva resolveu obedecer à voz da serpente. Ela vai e toca naquela árvore que estava no meio do jardim, que não era para ter tocado e nem comido. Ela come e também leva para Adão, Adão também come, os dois desobedeceram e houve a morte espiritual. Eles foram expulsos do Éden, né? E a Bíblia diz em Romanos 4,12: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, Adão, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Tá vendo? Então, é uma regra geral, universal. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então todos que estão longe de Deus, irmão, estão mortos, sem vida, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós vamos ver um trecho na Bíblia agora, irmão, que Paulo ele vai mais profundo ainda no assunto, tá? Romanos 3, capítulo 12, está escrito assim, ó: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Está vendo aqui?
todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. É uma regra geral, inclui toda a raça humana, todos que estão na terra. O que significa extraviar na Bíblia? Adjetivo que se perdeu no caminho, que se extraviou, que está perdido, desencaminhado, né? Se perdeu. Inútil. Toda a raça humana é como um montão de matéria em estado de putrefação. Isso é mais forte que a gente vai ouvir agora, tá? Então a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz que todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Inúteis passa a seguinte expressão para nós. Toda a raça humana é como um monte de matéria em estado de putrefação. Tá? O que significa putrefação? Processo de decomposição que sofre os corpos quando os mesmos já estão, não se encontram vivos, né? Decomposição que sofrem os corpos orgânicos depois de mortos, ação ou resultado de putrefazer ou putrefazer-se, apodrecimento, tá? Então toda a raça humana, todos os seres humanos sem Deus está mortos e em processo de decomposição, de apodrecimento. Esta é a condição do homem sem Deus, morto e em processo de putrefação ou decomposição. Vamos ler Romanos 3, do 10 ao 18. Olha o que a morte gera na alma humana. O que a morte constrói no caráter humano, na personalidade humana. Olha só, Romanos 3,10, como está escrito: não há nenhum justo, tá vendo? Todos pecaram, não existe um justo, nenhum sequer. Está escrito aí, ó, Romanos 3, do 10 ao 18, você pode conferir. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém, nenhum sequer. Olha o que a morte gera nas almas humanas. Suas gargantas são um túmulo aberto. Está falando de vocês que não têm Cristo Jesus. Quem tem Cristo já saiu do estado de morte, já saiu do estado de decomposição, tá? Cristo, ele veio para dar vida aos mortos, para restaurar a condição do morto em vivo, tá? Então você que não é cristão, ó, suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Está vendo? Nós vamos dizer mais para frente ainda muita coisa. Mas você vê quanta coisa ruim, maligna, mal, que é gerada na alma humana. E é fruto da morte que já opera na vida dos homens naturais, na vida dos que não têm Cristo Jesus, da vida daqueles que estão longe do reino, né? Agora, vamos ver o que seria o homem em decomposição, né? Estando vivo, porém morto em pecados e delitos, né? A Bíblia deixa claro, irmão, tá? Que toda a raça humana, todos aqueles que estão longe de Cristo, estão mortos em pecados e delitos, destituídos foram da glória de Deus, se extraviaram, se tornaram inúteis, tá? Existem muitas outras passagens que Deus chama, que o próprio Jesus, ele chamou os homens de mortos, tá? Em Apocalipse, por exemplo, 3:1, está escrito, irmão: eu sei as suas obras, que tem nomes de que vive, mas está morto, tá?
Lá em Lucas 9,60, mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém vai tu e anuncia o reino de Deus, né? Um discípulo queria seguir Jesus, ele disse para Jesus: deixa primeiro sepultar meu pai, né? Não quer dizer que o pai dele estava morto, tá? Mas eles tinham o costume de sepultar os seus pais e depois partir para uma jornada. Então ele disse, né, deixa primeiro sepultar meus pais. E Jesus falou: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, né? Então acabou, falou que todos eles estão na condição de morto, né? Quando a gente vê também, irmão, o próprio Jesus, ele chamou alguns fariseus e escribas de mortos também, né? Quando a gente vê a Bíblia, por exemplo, lá em João capítulo 8, vamos lá do verso 3, né, em diante. Os mestres da lei e os fariseus, né, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-lhe ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo, né? Olha para você ver, as intenções dos escribas, dos fariseus, dos homens religiosos, né? Eram uma ocasião contra a pessoa do Filho de Deus, né? Imagina o estado interno dele, né? Jesus fala, né? Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, né? Visto que continuava a interrogá-lo, se levantou e disse: se alguns de vocês estivessem em pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão, né? O que Jesus estava escrevendo no chão, né? A gente tem uma base, mais ou menos, lá em Jeremias, capítulo 17, verso 13. O que é escrever na terra, tá? Está escrito assim em Jeremias 17, verso 13. O Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Está vendo aqui? Então, o que Jesus estava dizendo para os escribas? Vocês abandonaram Deus, vocês abandonaram a fonte das águas vivas, vocês estão destituídos da glória de Deus, vocês se extraviaram, se tornaram inúteis. Ele estava dizendo para os escribas e fariseus, quando ele escrevia no chão: vocês estão mortos em pecados e delito, não tem condição nenhuma de administrar o reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus também, Jesus chama os escribas e fariseus, irmão, de mortos, tá? Em Mateus capítulo 23, verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Tá vendo? Vocês parecem com sepulcro caiado, né? Mas estão cheios de mortos, né? Cheios de imundícia. Vocês estão na posição de mortos, tá? Então todos foram destituídos da glória de Deus. Todos se extraviaram e juntamente se tornaram inúteis. Então toda a raça humana eles estão mortos e em processo de petrufação, em decomposição. É um monte de matéria em processo de petrufação, né? É muito forte isso, né? Que a gente está ouvindo da palavra de Deus. Mas todos nós, irmão, nascemos já em pecado, tá? Todos nós nascemos em pecado. Por exemplo, quando um bebê nasce, né, nós olhamos para ele e dizemos: parece um anjinho, né? Porém, nasceu ali um pecadorzinho, irmão, tá? Todos nós já nascemos pecador, tá? Temos que reconhecer isso aí. Se você não reconhecer que você é um pecador,
um morto em decomposição, se você não reconhecer que você está extraviado e é um inútil, você não vai reconhecer que precisa de um redentor para lavar e remir e te salvar dessa condição de mortos. Então todos nós nascemos em pecado. Salmos capítulo 51, verso 5 está escrito: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde me concebeu a minha mãe. Tá vendo? Então todos já nascem em pecado, né? Claro que uma criança, irmão, se ela morrer criança, né, no ventre ou morrer com alguns anos de idade, ela não será condenada pelo pecado de Adão, irmão, tá? Eu acho que Jesus, ele disse, né, em Mateus 19:14, deixa vir as minhas criancinhas e não as impeça, porque o reino do céu pertence aos que são semelhantes a eles. Uma criança ainda não tem capacidade de definir a sua fé, tá? Porém nasce em pecado, mas também não é justo elas pagarem, serem condenadas, crianças, por causa do pecado de Adão e Eva, tá? Então, mas quando elas vão alcançando 14, 15, 16 anos, que elas vão sendo conscientes de si, né, que elas vão recebendo a informação que elas são pecadoras e que existe um plano de redenção, aí elas vão ter que tomar decisão, tá? Aí elas vão ter que optar. Eu quero a remissão, eu quero o perdão dos meus pecados, eu quero o Redentor na minha vida, eu quero Jesus como meu Senhor, eu quero sair desse estado de morto, tá? Quando elas crescerem, 14, 15, 16, 17 anos, elas já podem decidir as suas vidas espirituais, tá? Mas todos nascem em pecado, tá? Deixa eu dizer uma coisa séria para você, tá? Porém, quando uma criança ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, junto dela vai se desenvolvendo também um exército de sentimentos negativos, tá? Que chamamos de influência da morte, ou influência da natureza adâmica. É um exército de sentimentos negativos, tá? Que é gerado desde a infância, desde do nascimento, tá? Pela morte espiritual que opera no nascer. Quantas crianças, irmãos, eu já presenciei com 1, 2, 3 anos, né? Briguenta, ciumenta, gosta de disputar, de concorrência, fazem escândalos quando querem alguma coisa, querem mandar nos pais, né, nos avós. Muitas crianças são mandonas, cheio de autoridade, irmão. Eu tenho 5 filhos, né? Alguns foram criados comigo desde a infância, tá? Eu lembro dos gêmeos que eu tinha, quando eles eram novinhos, 2, 3 anos, cada um tinha seu berço, né? Eles brigavam por cima do berço. Eu cheguei a presenciar de um pular para o berço do outro para sufocar o outro. Então, as crianças, irmãos, são briguentas, são ciumentas, são concorrentes, né? Existe uma série de sentimentos negativos que já opera na vida da criança, principalmente as crianças criadas sem Deus, né? Se você for analisar uma criança, principalmente criada sem Deus, você vai encontrar muitas características terríveis crescendo junto delas, tá? Essas características, elas vão crescendo e ganhando força, tá? Porque quanto mais a criança vai se desenvolvendo, mais essas características, esses sentimentos também vão crescendo junto com elas, vão ganhando força. E quando ela chega, irmão, entre 13 e 14 anos mais ou menos, elas vão sendo arrastadas para longe de Deus.